Uma história que eu venho repetindo, e de quando em quando ela tem algo diferente, mas a história é a mesma. Ah, desde que muito tempo atrás, né, pelo menos meio século atrás, às vezes o que você fala de 30 anos, agora, claro, o tempo vai passando. Então, um rapaz de 18 anos fala de 5 anos atrás. Como você faz, como ultrapassa meio século, aí não digo mais quando tem gente mais, vai ultrapassando. Mas durante, pelo menos os últimos 50 anos, tem sido uma preocupação minha permanente tentar entender como é que o homem pensa. E quando eu digo homem, genérico, né? O ser humano. Essa atitude extraordinária, esse dom que o Criador nos deu de pensar, que nos faz ter vontade de conhecer, né? Isso se exprime de diversas formas. O senhor tem um conhecimento científico, quer dizer, o que a gente procura a realidade, procura entendê-la. Primeiro a gente observa, depois interroga, depois experimenta. Só para o estudante científico. Doutor, existe o pensamento filosófico, né? A tibetância suprema do espírito, o pensamento religioso, o pensamento artístico, diversas formas. Mas há uma que, sem dúvida, há uma forma que se distingue de todas as outras. É uma forma de pensar que exige método, que é o conhecimento científico. É dele que eu vou falar. Eu não tenho condição de falar para esse religioso, não tenho cultura específica para isso. Um profundo respeito por todas as religiões, mas não sou entendido nisso. Vou falar para esse científico, que é onde eu andei, pelo menos, razoavelmente, nessas 5 décadas. Para podemos nos situar nos 30 minutos. São 10 até 10h30, depois uma outra mensagenzinha. É a minha surpresa. E E aí a gente acaba 10h40 em ponto, os diplomas são entregues, né? São entregues para os senhores lá fora. Como é que o homem pensa? Será que nós, seres humanos, filme de cross, vai estar realizando, será que nós, seres humanos, pensamos sempre da mesma maneira? Será que a maneira de olhar para o universo, de olhar para dentro de nós mesmos, foi sempre a mesma? Eu quero dizer que não. A mais antiga das ciências é a astronomia. Porque desde que o homem começou a olhar para o mundo todo dele, ele olhou para cima e viu estrelas, tá? Viu o sol, viu a lua. Então vamos dar um salto lá para trás. Vamos bem para trás. Vamos para o que nós chamamos a era da pré-ciência. Né? Proto-ciências, lá atrás, bem atrás. Quando é que o homem pode ser chamado de homem? Nômades já eram homens. O Australopithecus afarensis, há 3 milhões e 750 mil anos, não era ainda o ser humano. O homem tem essas características mais ou menos que ele tem hoje a partir no momento em que ele incidiu na Terra, a Revolução Agrícola. Então, 10 mil anos para trás, de 10 mil anos para cá, somos mais ou menos do mesmo jeito. 10 mil. Vamos ver quem mundo pensa, né? Eu estou dizendo 10 mil anos que é o que se fixa. Porque normalmente a gente diz, a cultura do homem é muito particular. E ela tendeu a se manter viva até hoje. Se só observar os povos nórdicos que ainda existem hoje, alguns raros, pensam mais ou menos do mesmo jeito. Mudaram muito pouco. Vamos ver o homem que se fixou. Homem de caráter sedentário. Isso começou com a Revolução Agrícola, cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos isso. Então, nós fomos bem lá para trás e procuramos escritos dos sumérios, 6 mil anos, egípcios, dos povos da Índia, que eles chamavam de povos do mar, lá atrás. Como é que eles olhavam o mundo? Imagem que chega até a Grécia por volta de 350 a.C. Essas imagens de que eu vou falar. O mundo nessa época era plano, absolutamente plano. E depois só falha. Se todos falharem, a gente vai falar. Façam valor. Então, o mundo, imaginemos algo plano. Esse mundo plano é um mundo muito difícil de ser entendido hoje para nós. Mas se os senhores imaginarem que esses seres primitivos, dos quais todos nós descendemos, eles andavam no máximo a cavalo, as distâncias eram pequenas. E a impressão que se tem andando em linha reta é que nós vivemos num plano. Impressão normal. Claro que havia algumas interrogações difíceis de responder. Difíceis. Por exemplo, a concepção dos hindus. Se lá atrás,
Se nós vivemos num mundo plano, ele é plano, sólido, e o sólido vai caminhando para baixo. Olha, será que não é o fim? Será que é infinito para baixo? Eu não sinto uma resposta muito interessante. Esse assim, vai caminhando para baixo, até que chega o fim. É, e lá no fim desse ponto sólido, havia 4 grandes pilares. Os 4 grandes pilares se apoiavam em porque eles não mas se apoiavam em 4 grandes elefantes. E os 4 grandes elefantes apoiavam-se numa tartaruga, e a tartaruga nadava no oceano. Isso parece para nós um festival de besteiras, mas isso é histórico. As pessoas encontram em textos antigos. Se nós somos um exemplo, a Grécia, os gregos eram um pouco mais vivos, né? De lá é que vem pensamento nosso. Os gregos diziam, não, o mundo é uma plataforma circular. Ah, plataforma circular, vejam os senhores. E tirando aquilo pelas amarras. E dizendo uma plataforma circular, vejam como é, o antropocentrismo domina a mente humana desde a antiguidade. É uma plataforma circular e a Grécia está no centro, claro. Então, vamos? Oh, eu só olho para isso assim, mas será que não se notava, por exemplo, que quando se deu eclipse, a sombra da Terra vista na Lua, a sombra da Terra, quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra na Lua não é circular? Será que eles não viam? Viam e se espantavam com o que viam. Mas não sabiam como explicar o mundo circular. Se é o mundo circular, hoje nós estudamos a superfície, mas e as águas, né? E as águas? Vamos voltar a fazer o tentando, é mais fácil de ver. Né? E as águas? Se é um mundo plano, se eu caminhar em linha reta, eu chego ao fim, claro. E olha o pavor de chegar ao fim e cair no infinito, no abismo. Bom, eu falei sobre as águas. As águas, quem olha, por exemplo, ali, olha para o mar Egeu, não entende onde acaba aqui. Né? Parece que as águas seguem até o infinito. Então era muito problema. Porque se aqui, digamos, acabassem as águas nesse ponto, se eu fosse caminhando, haveria um momento que as águas caíam, as próprias águas caíam. E se as águas caíam, elas acabariam aqui. Claro, elas acabariam no nosso mundo. A não ser que houvesse um suprimento constante de águas. E elas viriam de onde? Também assim, todo mundo sabe de onde. Se isso aqui é mais infinito, isso aqui é menos infinito. Então, o nosso mundo seria apenas o lugar por onde as águas passam. Sim, é uma estação de águas. Né? Essas concepções bizarras, extravagantes, levam-nos a rir hoje em dia. Mas se os senhores abrirem os Lusíadas, os senhores vão encontrar lá o pavor escrito, né, em verso. Belíssimo, né? Camões. O pavor que tinham os marinheiros quando se lançavam as grandes navegações, justamente de chegar ao fim do mundo. Tudo isso é resistência. Porque, como a gente sabe hoje, qualquer um ciência, a primeira face da ciência em qualquer ramo é a observação. Isso em cardiologia, isso em física, engenharia, qualquer coisa, observa. Então, por exemplo, veja com Aristóteles, o grande Tagirita, foi chamado de enciclopédia britânica da Grécia. Veja como é que ele escrevia, por exemplo, a origem dos vagalumes. Ele de manhã olhava e via as folhas de orvalho e dizia, os vagalumes nascem do orvalho da mulher. Poético. Não tem nada a ver com a realidade. Como é que vagalume, por exemplo, se ele nasciam camundongos? Havia até uma receita. Não me lembro quantas camisas suadas, né? Camisas suadas, germe de trigo. Ouviu? Análise do sistema fechado. Era um sistema aberto. Claro que com aquele matéria orgânico ali, tudo, e restos até de comida, camundongos apareciam ali. Mas que se saiba hoje, todos os senhores sabem, todos os médicos, que não existe nascimento de uma forma viva, não seja outra forma viva pré-existente. A abiogênese já foi eliminada ali dentro. Então essa presciência, toda ela segue muito tempo, muito tempo. Eu disse que por volta de 350 anos antes de Cristo, 350, na Grécia já se tinha ideia da esfericidade da Terra. Já era uma ideia. Aristóteles já tinha. O grande Eratóstenes, ele ficou uma coisa que qualquer um pode ver hoje. Ele ficou com um mastro fincado na cidade de Assuã, né? Dava em determinada época do ano, né? O sol a pino, ele não dava sombra. Mastro, né? E que Alexandria
havia uma sombra. E tinha a distância entre Alexandre e a sombra, em graus, todos os graus, ele pôde calcular, tá, toda a circunferência da Terra. Isso por volta de 200 anos antes de Cristo. Há até relatos hoje de viagens feitas naquela época, saindo da Cirenaica lá, aquela região da Líbia de perto, e indo até a costa daqui do Pacífico, da América Latina. Então, veja os senhores, não havia intercomunicação. Não havia isso que existe hoje no mundo global. Então, a ideia da Terra esférica, reparem, ela se impõe até certo ponto, mas a ideia de que a Terra é o centro do mundo, ela se mantém até o século XVI. Se os senhores olharem o modelo clássico, os senhores têm esse, né? O nosso mundo está no centro da Terra, é o modelo geocêntrico. E os senhores têm os outros planetas em torno, Mercúrio, Vênus, tá? A Terra não é no centro, então não é o terceiro, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, tá? Mas, como olhando daqui da Terra, do nosso mundo, a gente vê, qualquer um de nós vê o Sol, né? Vou dar uma andada no espaço, e a Lua também. Sol e Lua também eram incorporados, né, a esses corpos siderais errantes. E daí o nome deles chega até hoje, de planetas, tá? Quer dizer, corpos que se moviam em torno muito fixo. Já esférico, uma certa vez. Os senhores todos conhecem a primeira revolução do pensamento científico, que se dá quando Copérnico, né? Depois Galileu e depois Newton revolucionam todas as técnicas. Copérnico é um abade, como Copérnico, que escreve, e é obrigado a escrever na xícara, pelo poder tremendo que tinha a Igreja Católica, poder de caridade. Ele escreve o livro dele, De Revolutionibus Orbium Celestium, das revoluções dos corpos terrestres, e mostra que é infinitamente mais sensato imaginar o Sol no centro da Terra. Mas isso é um gigante de pontapé do homem, né? Porque dizer que o nosso mundo é o centro do universo é tirar de nós a primazia. E aí, é claro, que se cria na mente do homem daquela época uma profissão meio filosófica, né? Diabólica. Porque então nós somos lá o nosso mundo centro. Aí mudou tudo. Mudou tudo. Né? O Copérnico faz isso, Galileu percebe, com os estudos que fez agora, acho que a Terra se movimenta mesmo. Ela não está parada. Não? Newton mostra como é que os corpos do espaço estão interligados. Newton, Sir Isaac Newton, prodigiosamente, eu costumo dizer, de tudo que eu estudei até hoje, a meu ver, a melhor informação cromossomial específica para a inteligência humana de que eu tenho notícia. Tá? Porque, claro, há o mérito de Einstein, vamos falar já dele. Mas Newton veio na frente. É uma mente prodigiosa, uma coisa, uma máquina de pensar. Pois bem, Newton mostrou, como a lei que toda criança nos conhece, como a menina de 14 anos sabe, mostrou que onde existe um ponto material, uma partícula do universo, sim, a qualquer distância houver outra partícula, as duas não se atraindo com a força gravitacional. É assim que a Lua não vai embora. Nós dormimos e acordamos e a Lua está. É assim que nós não vamos embora, sempre ligados ao Sol. Ou seja, todos os corpos siderais estão ligados por elásticos celestiais e invisíveis. É o mérito de Newton. E a mecânica de Newton se impõe na Terra e no céu. O cálculo diferencial, tá? Inventado por ele e por Leibniz, da Holanda, passa a ser a ferramenta de trabalho. Nós estamos mergulhados na primeira revolução dessa respectiva. Agora, o número domina o mundo, é como se Pitágoras ressuscitasse. Diz o grande William Thompson Kelvin. Se tu estudas o fenômeno e podes explicá-lo por meio de um número, teus conhecimentos são razoáveis. Mas se tu estudas o fenômeno e não podes exprimi-lo por meio de um número, os teus conhecimentos são raros e satisfatórios. E tudo basta ser número. Nasceu, a partir dos séculos 16 e 17, nasceu uma nova época. Ah, na verdade, muitos estamos ainda contaminados disso. É o conceito, pode mudar no farol, é o conceito absurdista. É a ideia, é do calor do Twitter, para farol, escreveu certa feita assim. Se os senhores me derem as características
analíticas. Quer dizer, deixa eu repetir a cartesiana. As características analíticas da configuração de um sistema de pontos, agora, nesse instante, eu posso prever exatamente o que vai me ouvir daqui a um certo tempo. É como se existisse um início, tá? Científico. As coisas têm um caminho. Só um. A força de Newton de Laplace é tão grande que eles influenciam a Revolução Francesa. Os enciclopedistas, os senhores já passaram essa fase, mas quando estudavam no vestibular, eram obrigados a. Ou então o pessoal que souberam o rosto da direita, ou a jogar, deve ter sabido da força tremenda que as ideias de Newton representavam nossos enciclopedistas, D'Alembert, Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Assim, tudo é medido, tudo é calculado, tudo é previsível. Essas ideias atravessam séculos e chegam até o século XX. No finalzinho do século XIX, início do século XX, nos alguns do século XX, nós chegamos à segunda grande revolução dessa perspectiva. Um homem extraordinário. Uma figura que a natureza faz uma vez, talvez milênios. É a figura de Einstein. Einstein foi obrigado a da Alemanha, a história política todos mundo conhece muito bem. Einstein chegou aos Estados Unidos e, com a mente prodigiosa de que era possuído, ele viu que a mecânica de Newton tinha lacunas. A mecânica newtoniana funcionava num pedaço muito bonito, para velocidades muito conhecidas das nossas. Mas a mecânica de Newton não funcionava no microcosmos. No micro, nem funcionava no macrocosmos. E esse deles é o Jacques. Einstein abre o leque. Não é que a mecânica de Newton esteja errada, ele é apenas um caso particular. A mecânica de Newton tem para nós, a nossa velocidade de carroça, os nossos aviões, mesmo os supersônicos. Mas se nós começamos a andar com velocidades próximas da velocidade da luz, de um décimo, por exemplo, a velocidade da luz de 300 km por segundo, de 30 mil para cima, nós começamos a ter problemas. Se quisermos fabricar a base do Newton, agora o universo é um universo no qual o tempo não é mais o invariante. O tempo de Newton é invariante. Agora não. Agora, se eu e o irmão meu gêmeo, não? Se nós nos encontramos aqui juntos, e o meu irmão gêmeo diz assim: olha, eu vou dar uma volta, te me dá se seja possível. Eu vou dar Sírio. Esse mesmo Sírio. Te me dá se já se faz isso. Vai, Sírio deve dar o quê? Deve dar 8 anos de luz daqui, mais ou menos isso. Tá? Então, se ele vai e volta, e leva 16 anos. Nós estamos trazendo os dois de cada um com 40 anos de idade. Ele vai e volta, com essa velocidade, né? Próximo da velocidade da luz, vai e volta. Quando ele volta, ele olha pra mim e diz: engraçado, parece que ele envelheceu. Falei: o que é isso? E eu olho pra ele me esbando. O tempo passou diferente. Essa é a relatividade, a escala complexa, científica complexa, difícil de entender. Difícil de entender, por exemplo, que o elétron está girando enquanto o núcleo atômico e que a massa dele vai variando a medida que ele gira. É muito difícil para nós entender. Acho que Heinz, né, foi um gênio. Eu gosto de usar essa palavra no sentido exato que eu aprendi. Nada me irrita mais do que ver por aí tem coisa um gênio idiota qualquer um, sabe? Um gênio. Qualquer gente faz qualquer besteira do assim, gênio. Jornalista, não, são os imbecis e não chegam gênios. Gente, são muito bons. História da humanidade. Pouquíssimos. E quando o gênio é um gênio mesmo, a humanidade toda se curva. Porque diante da autoridade, da genialidade pura, todos se curvam. Gertrude, grande espiritualista, dizia: diante de um chamado profundo, até a merda responde. Estamos na segunda revolução do pensamento científico. Estamos entrando no século XX. Heisenberg diz: eu não posso ter certeza, como Newton pensava, se eu jogo um feixe de luz em cima de um elétron, um feixe de luz altera as características do elétron. De maneira que eu não posso ter certeza ao mesmo instante da massa e da velocidade. Se a massa não ser a velocidade, e o contrário. Isso chama-se esse princípio da indeterminação, que está além do século. Já na virada do século, Planck tinha mostrado de todas as formas de energia, praticamente pode ser reduzida a só. Isso é artificial, é muito complicado.
um período em que se sacudiram convicções. Os senhores verem as ciências sociais não sempre atrasadas em relação às ciências físicas. Sempre depois. A ordem é a ciência física, a ciência mãe, a matemática, que não estuda coisa nenhuma. A matemática não estuda nada. É a única ciência que não tem objeto. A matemática estuda a si mesma. O objeto dela é ela mesma. Mas eu vou me afastando de ciências físicas, biológicas, sociais. As ciências sociais estão atrasadas. Em 1917, da Revolução Soviética, já era um atraso. Aquela concepção, o mundo foi escravagista, é feudal, capitalista e será socialista. Isso é concepção, veja, newtoniana ainda. Claro que Newton pensou nisso, mas a ideia básica é a seguinte. Se o senhor coloca a nossa cenário. Então, em 1917, a Revolução Americana, já havia um atraso. Aquilo já era um atraso. Aquela ideia básica, né, de que seria possível nós termos uma evolução da sociedade humana previsível. Vamos tipo, alguém fica na porta, essas pessoas entram ao lugar das casas. Rosa, forever, a gente para, parece. Avisa o Júlio para ficar na porta. Sim, senão não vamos ter ordem até o fim. Ele dá foto, pede o filme. Que momento eu tô rindo da história? 1917. Estamos dentro do século XX. Pois bem, dentro do século XX, claro que ainda há resquícios das ideias intolerantes. Os senhores vão dizer, mas 1917 eu não tenho absolutismo de Luís XIV. Não sei se isso não é muito diferente, não sei. Não é hora de discutir isso aqui, né? Que a concepção nossa é ciência pura. Mas eu quero dizer para os senhores que o modo de pensar do cientista influencia o modo de pensar de toda a humanidade com atraso. Nós isso. E o que é que nos deu esse século que está acabando? 1917, Revolução Soviética, 45, antes de 45, final da década de 30, 45, Deus da Segunda Guerra Mundial. 51 isso na volta. Seres humanos iguais a nós, esses migalhados, destroçados. Tá acabando a Segunda Guerra Mundial, lança uma bomba atômica em Hiroshima. Eu digo, não. Porque não se dá na boca, que era menino, tá? Eu não lembro. Foi todos amigos. Mas tive pouco tempo depois. Tive muito tempo depois, de 1980, estive lá em Hiroshima e fiquei impressionado. Só anda nas ruas e conversa com motoristas, com quaisquer pessoas que falam inglês e muitas falam. Ninguém toca no assunto, que assunto tabu. Fui ao Museu do Horror, enfim. Quer dizer, o que foi aquilo? Aquilo foi a ciência permitindo que se penetrasse no interior do átomo. E se conseguisse quebrar o átomo, a fissão do átomo. Fissão. Isso que é fissão nuclear na roda. Mas não estava satisfeito com isso. Em 1953, Watson, Craig Wilkes, entendam o código genético e os 15 enterros da proteína. Que no meu tempo de garoto, a base de toda a vida era por excelência o material proteico. Mas o Watson, Craig Wilkes mostraram que o DNA é a matriz da vida. É o DNA. Não tudo muito bem, que é fácil. É o rastro só de nucleico que me diz. Aí, veja, senhores, o homem agora ele já entrou no interior da matéria, fissão nuclear. Jorge, chegamos a voltar, só para avisar os seus cara. Tem que entrar sentar, quer ficar aqui em nossa sala. O homem entra no interior do átomo, o homem entra no interior do gene e o homem volta à astronomia. Ele já não está mais satisfeito de olhar para a lua e admirar, ele vai à lua. 1969. Todo mundo lembra, a maioria era garoto na época, que muitos não tinham nascido, certo? Mas aqueles que estão mais próximos, tá? Quem você está nascendo, impressionante, quando o primeiro homem que se barulho. 69, vai cá. Estamos em ebulição. Ebulição. O sistema é aberto no início. Lembram? Os vagalumes nasceram do orvalho. Tem ninguém controlando o orvalho dos vagalumes. O sistema se torna fechado, viu, Daniel? E agora é aberto. De novo, aberto. A pesquisa se dá em todas as direções e em todos os sentidos, sem nenhuma limitação. A pesquisa é aberta.
Os senhores acompanharam pelos jornais? Colunas do ser vivo. Estamos decifrando o genoma. Temos ideia agora já de talvez num futuro não muito distante seja possível fazer com que acordos lógicos dos nossos filhos sejam como a gente deseja. Isso já não é mais uma ficção. Isso é uma probabilidade. Mas, paralelamente a esse avanço científico colossal, o que nós vemos? Nós vemos que nós mesmos, humanos, não estamos entendendo. Nós vemos um poder monstruoso de beijo de comunicação de valores. Nós temos as relações tradicionais, o respeito à verdade, o respeito à família, o respeito à liberdade de pensamento, o respeito à religião. Nós temos como que uma sociedade em que cada indivíduo se digladia com o seu semelhante. Nós tivemos uma profunda falta de esperança, que dá um mal-estar para qualquer um de nós. Nós temos os mais abastados se protegendo das ações. E nós nos perguntamos no final do século, será que nós esperança? Será que a medida que o homem caminhou tanto, na verdade, progrediu tanto, saiu de um mundo em que ele pensava que todas as dimensões terminavam em Saturno, vocês lembram quando eu coloquei no mundo antigo? E hoje ele viu com tanta clareza, e isso não é nada mais que se discuta, ele viu, entende? Que se nós sairmos do Sol, vamos começar aqui, vamos saber tudo que estamos a faz puros redondos. Não vamos falar em Afé e Meriadius, estamos a 50 milhões de quilômetros. Vamos para Vênus, estamos a cerca de 10 bilhões de quilômetros. Vamos para o nosso ponto Terra, estamos a 150 bilhões de quilômetros. Vamos para Marte, estamos a 220 bilhões de quilômetros. Vamos para Saturno, Marte, Júpiter. Isso aqui já vai para 700 milhões de quilômetros. Aqui no cinturão de asteroides, não? Teria existido aí um planeta, não se sabe, que estiver na sombra. Aí, isso aqui é um mundo antigo, já conhecia. Nós vamos para Saturno, aí dobramos de 700, passamos para 1.400 bilhões, ou 1,4 trilhão de quilômetros. Depois, o resto descobriu Urânio, foi para 2,8, dobrou bilhões de quilômetros. Saturno, depois Netuno, ele descobriu, foi para 4,5 bilhões de quilômetros. Depois descobriu Plutão, 6 bilhões de quilômetros. Se o senhor pegar o sistema solar todo, se o senhor desenhar o sistema solar todo, representá-lo assim, né? Colocar o Sol aqui, vamos colocar aqui o Sol e aqui Plutão, o senhor tem uma distância total de 12 milhões de quilômetros. Parece grande. Só que esse sistema solar fica pequenininho, está no braço da nossa galáxia. Que tamanho disso? Que 12 bilhões de quilômetros não parece uma coisa razoável. Será que é? Será que é? Viajando a luz a 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo ela anda 300 mil quilômetros. Em um minuto ela anda 18 milhões de quilômetros. Em uma hora é 60 vezes dá arredondando, 1 bilhão de quilômetros. Então o sistema solar todo é atravessado em 12 horas. O sistema solar de brincadeirinha, pequenininho. A nossa galáxia, de ponta a ponta, tem 100 mil anos. Isso tudo já coisa nessa vida já. E o que é um ano-luz? O ano-luz é a distância que a luz anda em um ano. Sabe quando é que tá? Não precisa ser igual, precisa ser igual. Dá 10 trilhões de quilômetros. Eu já disse, eu fiz de brincadeirinha no programa de televisão. Se alguém sabe o que é um trilhão, se alguém deve ter visto brincadeira. Para contar um trilhão, todo mundo fala, sabe quem está falando? Para contar um trilhão, se qualquer um de nós começasse a contar e não fizesse nada, só contasse. Não fizesse nada, só contasse de um em um. Não parasse para fazer nada na tua café, nada, na tua só contasse. Levaria 20 mil anos para contar um trilhão. A luz para atravessar a nossa galáxia leva 100 mil anos. A nossa galáxia. Prima irmã da nossa, prima irmã dela é Andrômeda. Andrômeda tem 125 mil anos-luz. Andrômeda está a 1 milhão de anos-luz de nós. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso único universo, mais desesperado esse ser humano vai ficando.
pela sua insignificância cósmica. Nós somos, vamos dizer, o Carl Sagan, falecido já, um par de ponto azul no universo. Nosso planeta. Um par de ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo, eu falo uma pergunta. Que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive ali à frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe que é o professor Mourão. Estávamos conversando ao vivo. E diante de todas essas considerações, ah, ele disse que não queria na vida depois da morte. Ele disse, ao vivo, eu creio na vida por aí espalhada, do cosmos, eu também creio. Mas creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retumbei. Nós éramos 4 pessoas. Um monge beneditino, um pastor protestante, eu, um médico e o Francisco Mourão. E eu respeito, eu sou filho, eu respeito mesmo. Que se humano. Mas eu discordo. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base hidrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar ribose no isótopo. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dentro dele as bases. Adenina, citosina, guanina e timina. Então, o senhor pode dizer que um cromossomo humano, 5 vezes 4 trabalha 20 bilhões de unidades de informação. Bits, né? Bits. É possível provar? E depois de 4 meses de ouvir aquele que acredita em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? De qualquer um de nós. Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 fração, 3 bilhões de letras. Ouviu o que é isso? Entendeu aí? 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. Né? E que a gente conhece que a gente vê. Eu não tenho a felicidade, meu amigo, de falar 6, 7 línguas. Mas está tudo confuso. Inglês, francês, italiano, castelhano. Uma palavra tem, em média, 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem, em média, 300 palavras, uma página, no livro cromossomo, se o senhor divide em 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, isso aqui vai dar quase 1,7, estou arredondando para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas. Não cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer vicílios, se o senhor dividir em 2 vezes 10 a 100, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Os primários. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes a 100. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 bilhões, faltando, para eu errar as contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras.
dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas. Dividido, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um consumo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é uma casa. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPLO, que é meu filho gosta. A menor estrutura viva e de verdades. Não estou falando de filhos, o filho não é. E veja aquela coisa, o PPLO tem um bilionese de 5 décimos de bilionese do grama. É um bilionésimo da massa da égua. Vivo se mexendo, cheio de cima, coisa suja. Não consigo explicar. Eu vejo em tudo que me cerca, longe de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram essa honra, essa alegria, eu dei o direito de, na virada do ano, do século do milênio, as discussões cabíveis, que se ano que vem, todo mundo está aceitando que agora, tudo bom. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio nisso. Eu creio que a diferença entre um homem e um de baixo e o profissional de medicina que categoriza de alto até nível de formação. Como todos nós já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe que ele fazia a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes. Queiramos ou não. Brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos. Queiramos ou não. Todos seres, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo. E é, a meu ver, a educação, o processo de dando agora informações lá no cérebro. Não tem nada a ver com isso que eu disse. Isso aqui é informação, beleza? É isso que faz com que nós nos diferenciemos. Mas não podemos humilhar o nosso semelhante, porque nós nos diferenciamos. Todos somos úteis. Todos. Todos temos e devemos ter nosso lugar ao sol. Nos 6 minutos que restam, eu vou ler para os senhores uma mensagem que não é minha. Uma mensagem de Soares. Eu vou ler para os senhores uma poesia dele, que me causou uma espécie quando eu era novo. Pela profundidade. Tem um conteúdo aqui de qualquer natureza a não ser de reverência a ele, de respeito, de já está entre nós, essa outra dimensão. Mas que ele escreveu é tão bonito, que eu me permito, você guarda de igual, posso esquecer? Então, perigo, né? Com essa escrevada que eu esqueça. Eu vou ler para os senhores uma coisa belíssima, chamada O Homerário e Gostos. Deixa eu enxugar a cabeça que vai pegar isso, sabe? Daqui a pouco até os ombros caem. A meu ver, grande poeta Vinícius Moraes, ele quis dizer isso. É impossível que eu não conseguiria, porque eu não tenho esse dom. Quis dizer como nós devemos nos amar, como nós devemos nos respeitar, como nós devemos olhar cada um de nós para o outro como se repete. Quando acabar de ler, os senhores receberão lá fora as bolas, entregaremos e estaremos nos despedindo, né? Porque daqui a 1000 anos nenhum de nós estará aqui mais. Era ele que erguia a casa onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que ele montava na mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião.
Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais que um dom? Tijolos ele pilhava com pá, cimento e esquadria. Quando o pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, exceto o dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado em um assunto de emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo existia. Era ele que fazia. Quem humilde operário, operário sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Daquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão daquele instante solitário que então sua construção cresceu também no operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além de sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia, e um fato novo se viu que a todos admirava, o que o operário dizia, o outro operário escutava, e foi assim que o operário no edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era um prato do padrão, que sua cerveja preta era um uísque do padrão, que seu macacão de suarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus tostéis andarilhos eram as rodas do patrão, que a doença do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão, e o operário disse não. Que ele se fez forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não tinha nenhuma preocupação. Convenção ao mundo contrário, dizendo sobre o operário e ao dizer isso sorria. Que esse tipo operário sair da construção, viu-se súbito cercado, sonhos de antelação. E sofreu por destinado sobre a agressão. Teve seu osso cuspido, seu braço quebrado. Estou fui levantado. O operário disse não. Em vão sofrer ao operário sua primeira agressão. Muitas outras seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao silêncio da construção que crescia. Sentindo que a talvez não dobraria o operário, um dia tentou um ladrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez linhas de preparação. Bati todo esse poder e a satisfação, porque a mim me foi entregue em dobro a quem nem quiser, não te tempo de lazer, não te tempo de mulher, portanto, tudo que vês será teu se me adorares e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava, que refletia. Faz o que viu o operário, o patrão nunca veria. Ele via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia na marca da sua mão. E o operário disse, não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te doeu? Mentira, disse o operário, não pode dar do que é viu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. O silêncio de martírios, o silêncio de prisão. O silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, como um medo e solidão. O silêncio de torturas e gritos de maldição. O silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. Operário da voz de todos os irmãos que morreram, por onde os que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, lhe fizera. E operário constituído, o operário constituições. Muito obrigado.